meu nome é Denise. Nós somos professoras e atualmente cursamos a segunda licenciatura em Pedagogia. Nós estamos aqui hoje para colocar em prática o nosso estágio obrigatório na educação infantil. Portanto, seja muito bem-vindo. O tema desta aula é Desafios Lógicos para Crianças. Para podermos entender um pouquinho sobre esses desafios, nós queremos deixar claro quais são os objetivos e metas traçados para essa aula. O primeiro objetivo é incentivar os desafios lógicos. O segundo, apresentar jogos de sequências lógicas. Terceiro, estimular o contato com a literatura. 4, oferecer blocos de montar. E número 5, explorar a tecnologia de forma lúdica. Bom, depois de deixarmos claros quais são esses objetivos, nós queremos mostrar um pouquinho da importância de se trabalhar, né, essa temática. Então, antes de poder falar sobre essa importância, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre essa frase aqui do Paulo Freire. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Então, a gente pode perceber que os desafios é literalmente o que essa frase diz. Que a gente coloca todo o conhecimento que a gente adquire em prática. Só que muitas vezes a gente coloca esse conhecimento de forma direta e muitas das vezes de forma indireta. Para despertar, né, essa habilidade nas crianças, nós temos que fazer estímulos, apresentar recursos estimulantes, né? Nós sabemos que ninguém aprende as coisas do nada. E assim como qualquer outra habilidade, o raciocínio ele tem que ser estimulado. Nós também temos que destacar, né, que essas atividades não podem ser enfadonhas, não podem ser chatas e cansativas, porque nós sabemos que uma criança não consegue reter a atenção por muito tempo em um determinado assunto. E foi pensando nesse sentido de ser enfadonho, né, de ser cansativo, que a gente vai propor aqui 4 desafios lógicos para crianças que você possa fazer aí na sua casa. É claro que pode ser que alguns pareça que seja óbvio e outros que não. Só que por trás disso tudo existem uma série de informações que são trabalhadas indiretamente. Então a gente vai agora apresentar para vocês. O primeiro deles é: apresente jogos de sequência lógica e tabuleiro. Às vezes a gente brinca com esses jogos e muitas vezes a gente não percebe o que nós estamos aprendendo de forma indireta. Então é muito importante que a gente possa e consiga trabalhar essas questões, né? Porque o aluno, né, a criança principalmente, ela gosta o quê? Muitas vezes de brincar. E é brincando dessa forma que ela vai conseguir aprender uma série de outras coisas que a gente gostaria de trabalhar. Então, pensando de formas diferentes, né, a criança vai ter a oportunidade de traçar metas e estratégias para alcançar o objetivo dela no jogo. E o que acontece? Aqui nós colocamos alguns jogos, né, como exemplo, para que você possa realmente vir a trabalhar. Então, nós temos aqui em cima os jogos de sequência e nós temos os jogos de tabuleiro. Então, quando a gente fala aqui dos jogos de sequência, nós trouxemos algumas figuras para poder ilustrar. Eu tenho aqui, em primeiro lugar, palitos, né? Que teoricamente eram apenas palitos, mas que eu posso transformar e tornar-se em um jogo. Então, por exemplo, ele pintou aqui esses palitos e quando eu pinto esses palitos, eu posso trabalhar as cores, eu posso trabalhar a numeração, eu posso trabalhar uma combinação. Do lado, eu tenho aqui uma figura que ela é um pouco mais complexa, né? Eu tenho os números que eu posso trabalhar. Além dos números, eu tenho as cores. E além dessas cores, eu tenho aqui, por exemplo, os objetos. Então, esses objetos, além de estarem ali sendo elencados, né, com a numeração acima, eu ainda tenho que traçar e entender toda essa informação. Então, imagina você ter que compreender todas as informações que chegam para você, né, logo de cara. Então, é um desafio e tanto para a criança poder sistematizar todas essas informações simultaneamente. E aí, logo aqui do lado, eu tenho uma outra, né? Eu tenho o desafio de entender a combinação que vai vir posterior, né? Que vai vir aqui por último. Então, eu tenho essa série de cores, eu tenho as combinações e eu ainda tenho que entender qual combinação vai vir depois dessa. Então, são sequências, né? Jogos de sequências muito legais de serem trabalhados. Uma outra coisa que a gente gostaria de ressaltar, que a gente colocou aqui, por exemplo, é a quantidade de cores, né? As cores, elas são muito interessantes porque elas chamam a atenção.
nós mesmos, né, enquanto adultos, quando a gente vê uma coisa muito colorida, a gente, né, tem um entusiasmo, né, de poder ver, é mais chamativo, né? E para a criança ela não é diferente, né? Isso torna-se muito mais chamativo. E aqui embaixo nós temos os jogos de tabuleiro. A gente sabe que isso é muito trabalhado, por exemplo, a gente, na verdade, os adultos, né, tem o costume de jogarem mais. Mas com as crianças a gente também pode trabalhar esses jogos. Por exemplo, eu tenho aqui a dama. A dama, você pode trabalhar uma série de coisas, né? Porque você tem um desafio e tanto para poder sobreviver literalmente ao jogo, né? Então você tem que entender a casa branca, a casa preta, você tem que sobreviver ao jogo, porque você tem que, né? É um mata-mata, para ver quem é que vai sobreviver. Aí eu tenho Batalha Naval, que também é um jogo muito legal, muito interessante de ser trabalhado. Eu tenho também um Campo Minado, né? Quando eu era pequena, eu era viciada, eu confesso, neste jogo. Eu gostava bastante. E eles trabalham muito o nosso desenvolvimento cognitivo e muito raciocínio lógico. A segunda dica que nós vamos passar aqui hoje é: estimule o contato com a literatura. Nós sabemos que a literatura é uma forma de arte, né? E ela contribui muito, de muitas formas, para o desenvolvimento de uma criança. Porque além de trabalhar a forma correta da escrita, a leitura, a assimilação do vocabulário, ela também permite adquirir outras habilidades e competências que vão muito além da comunicação. Com certeza. E essas competências, habilidades, elas estão elencadas a uma série de fatores. Eu vou trabalhar a criatividade, eu vou trabalhar a imaginação, eu vou trabalhar a construção de opinião da minha criança, que é extremamente importante. Ela veio adquirir autonomia, né, que é extremamente importante. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né, a gente trouxe alguns exemplos, né, de literatura. E aí, eu coloquei aqui O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro e um filme muito interessante de ser trabalhado. Eu tive a oportunidade de poder trabalhar com as crianças no ano passado e foi muito interessante porque eles precisam ter uma atenção muito especial, principalmente quando você vai assistir o filme, porque é uma série de fatores e idas e vindas que o personagem faz para você poder entender. E isso tudo prende a imaginação da criança, porque ela tem a curiosidade de saber o que vai acontecer, o que vai vir posteriormente. Então isso é muito interessante. Então, a partir da interação do leitor com a obra, a criança vai fazer conexões da história, do enredo, e isso vai permitir com que ela adquira essas habilidades. Um exemplo muito legal também para a gente apresentar são os jogos e as histórias de RPG, porque a partir das escolhas da criança, né, a história vai se desenvolver, e aí a criança vai perceber quão é importante pensar antes de agir, antes de qualquer ação. Isso é muito legal porque a gente consegue trabalhar uma infinidade de coisas dentro dessas escolhas, né? E aí você consegue construir fatos, você consegue construir opiniões, você constrói a imaginação, a criatividade, né? A autonomia dela saber escolher, né? Eu quero esse fim, eu quero aquele fim. E de começar a compreender esse mundo, né? Dessas lógicas. Agora, nós vamos falar sobre a nossa terceira dica, que é o quê? Oferecer blocos de montar. Esses blocos de montar aqui, muitos conhecidos como, né, Lego, o Lego ele é extremamente interessante, porque o Lego você tem diversas montagens, diversos tamanhos, desde grandes e pequenos, e isso permite com que você trabalhe o Lego em qualquer faixa etária, né? E aí deixa tudo muito mais interessante e enriquecedor. Então, por meio dessas atividades, né, de encaixar, de pensar qual vai ser a aproximação, de juntar as peças, tudo isso estimula o raciocínio da criança, porque a partir daí ela vai perceber como que as coisas funcionam, o que eu tenho que fazer para montar, o que eu tenho que fazer para formar uma casa, um carro, um animal. Então ela vai perceber a conexão dos objetos com o meio que ela vive. Exato. E aí percebendo, né, essa conexão que tem entre aquilo que ela vive e os objetos, é interessante porque de repente eu tenho aqui apenas blocos, teoricamente. Só que aí, de repente, eu posso transformar esses blocos em um objeto, em um animal, em um boneco, em uma casa. E aí ela vai fazer essa conexão com o mundo exterior. E além dela fazer uma conexão com o mundo exterior, quando você cria ali vários objetos e você dispõe para a criança, o mais interessante é que a gente pode elencar com a segunda dica que a gente deu, né? A segunda e a terceira dica que a gente deu, que diz o quê?
estimular o contato com a literatura. E como que a gente vai fazer isso? Muito simples, né? A gente tem ali diversos objetos e no meio desses objetos que já estão formados, a gente pode criar uma história. E aí, quando você começa a criar uma história, você vai trabalhar a criatividade, você vai trabalhar a imaginação, você vai trabalhar diversas coisas que vai exigir da criança ter raciocínio lógico. Exatamente. Então, é mais uma forma, né, de o professor ou os pais interagirem com a criança e aprender brincando, né? Que é a forma mais legal de aprender. Verdade. A próxima dica e última é: explore a tecnologia. Nós sabemos que as nossas crianças já nasceram, né, com a tecnologia, elas já sabem, elas não conseguem viver sem um celular, sem um tablet, então elas sabem manusear muito bem esses equipamentos. E por que não utilizá-las como recursos de aprendizado? O ideal, na verdade, é saber monitorar o tempo e a forma com que essas crianças vão manusear esses objetos. Exatamente. E quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente olha para um celular, para um tablet, seja a tecnologia que você estiver utilizando, e às vezes a gente tem mania de associar, né, essa tecnologia como se fosse um vilão. E na verdade, hoje, né, principalmente as crianças aí que são mais recentes, elas vêm de um mundo, elas estão nascendo em um mundo tecnológico, né? E o mundo está cada vez mais caminhando para essa era da tecnologia. E eu não acho que a gente tenha que utilizar, né, a tecnologia como algo que venha a afastar-se da educação. Muito pelo contrário, ela é a nossa aliada e a gente tem uma oportunidade de trabalhar diversas coisas, aprimorar as aulas e aprimorar também o conhecimento das crianças. Então a gente pode olhar isso daqui não como um vilão, a gente pode olhar isso daqui como um aliado a nosso favor, porque hoje em dia existem diversos aplicativos que trabalham jogos que são lúdicos, jogos que trabalham raciocínio lógico, que são coisas simples, que muitas vezes a gente acha que não tem valor e que muitas vezes é uma besteira ou é uma perca de tempo, mas que no fundo tem um sentido e um motivo pelo qual ele foi criado. Então, estimular desde cedo, né, essas habilidades de saber elaborar e saber manusear a tecnologia é muito importante e também ajuda para que a criança desde cedo tenha esse estímulo para o raciocínio lógico. Então, por exemplo, é uma coisa simples, mas que se a gente for parar para pensar, faz todo sentido. É importante também que a criança ela tenha contato com objetos da era tecnológica como um simples controle. Né? Porque o controle, você tem todo um raciocínio para você poder compreender. Quando você já sabe é uma coisa. Agora, quando você ainda não sabe, você tem que aprender qual é o botão que liga, o que desliga, aquele que vai aumentar o volume, aquele que vai abaixar, aquele que vai mudar de canal. Então, tudo isso trabalha dentro do seu cognitivo um raciocínio de poder entender como aquilo funciona. Então, é importante que a criança ela tenha esse contato. E que assim como ela tem um contato com o controle, com a televisão, que ela tenha um contato com o celular, que ela tenha um contato com o tablet, mas que seja de forma moderada e que venha para agregar, né? Que venha para realmente somar com a educação. Exatamente. Então, a partir desses estímulos, a gente espera que as crianças tenham um bom desempenho na escola, né? E o futuro delas seja promissor, que é isso que a gente procura, né? Bom, é isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Tchau! O raciocínio da criança, explorar até. Entra lá e começa a falar a tua fala. Vai lá. Pra tu treinar mesmo, vai, solta aí o verbo. Olá, meu nome é Rebeca e o dela é Denise. Nós somos... Não, ela sabe falar. Relaxa. Gente, esse Eu já tinha ido pra esse essa bait parte. off é ótimo. Ai, 16 minutos. Vai ter ótimo, que... tá bom. Deixa eu gravar. 1, 2, 3. Tá cortando só um pouquinho da lâmpada lá dos livros. Beleza. Trabalhar essas questões de tecnologia. Então, eu esqueci de novo o que eu ia falar, pode falar. É isso. Então, para finalizar, né, o nosso raciocínio, Eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Então, por exemplo, é isso mesmo. Lembrei. Isso mesmo.
Eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Então, por exemplo, é isso mesmo. Eu continuo. Tá. Bola assim.